A live de hoje nós falaremos sobre Orixá Xangô. Eu sou o Baba Orixá André de Xangô, sou apresentador do programa PJ. Oxum Ronquer. Olá, boa tarde a todos. Cabeci Xangô, Olucoxó, Cabeci Lobá, Obalafim, Abimbolá, Akim Oade, Cabeci Xangô, Olucoxó, Oreiê Oxum, Oreiê Federama, Kika. Meu nome é Juliviana, sacerdotisa no Batuque, diretora e sacerdotisa aqui no Ilha de Oxum, na cidade de Porto Alegre. Tem Umbanda e Quimbanda, né? Sacerdotisa do nosso Batuque maravilhoso. E iniciada em Oxum, na cidade de Oió, na Nigéria, onde recebi meu nome Oxum Ronquer Abebi. Iniciada em Ebé Orum, onde recebi meu nome Ebé Mi Apequé. E membro oficial da Sá Orixá, Palácio do Alafim de Oió. Eu sou Eric Wolff, né, especialista em história e cultura afro-brasileira, com ênfase nas religiões afro-gaúchas, né? Iniciado em 82 e também pratico Umbanda também. E deixa eu ver o que mais. Tem 2 livros agora recentes que eu acabei de publicar e acompanhando e fazendo parte aqui do trabalho de vocês. Perfeito. Vamos então iniciar a nossa live hoje falando sobre Orixá Xangô, particularmente a live que eu mais estava esperando. Oxum Ronquer, quem é Xangô na cultura iorubá? Bom, antes de falar Xangô, né, eu peço licença a Exu, peço licença a Bobo Orixá e a Xangô. E hoje, em homenagem a essa live, eu vim com a roupa da coroação do Alafim, né? Então, mais tarde eu tenho uma entrevista também, então vai ser em homenagem a Xangô, ao Alafim. Então, desde agora, faço uma homenagem a Xangô, né? Eu sou iniciada em Oió, filha de Oió, né? Tive o prazer de também, ser o privilégio de ser iniciada em Oió, e por isso também que eu tive que ir na coroação, de estar lá na coroação do rei, né? Porque é um momento muito especial. E Xangô é isso, Xangô é esse orixá importante, né? Esse grande orixá. Então, me sinto muito pertencente à família de Xangô, né? Por ter começado ali minha iniciação na cidade de Oió. Xangô, o que a gente sabe de Xangô? Xangô desceu na terra, né? Xangô desceu na terra. Xangô, existe um grande templo de Xangô Cossô em Oió, próximo a Oió, aonde existe o maior templo de Xangô, Xangô Cossô, né? E a diferença dos outros orixás, dos outros Xangô, né? Xangô Cossô, ele desceu na terra, é o orixá que também esteve vinculado ali à criação da terra, desceu e no final entrou para a terra, aonde deixou Mocutá, né? E ali existe o templo de Xangô Cossô, né? Depois de Xangô Cossô, aí que depois desse Itã que narra a descida de Xangô na terra, aí sim, aí vem Ododua e vem toda a descendência consanguínea de Xangô, tá certo? E aonde vem Dadá, Aganju, Xangô, Telaocô, que se chama Xangô, e os demais até hoje, né? Que é a coroa, né, do novo Alafim de Oió, que é descendente consanguíneo de Xangô. Então, as pessoas nesse momento, e sempre perguntam, mãe, mas qual é a importância da coroação do Alafim atualmente dentro da religião do orixá? Eu digo sempre, a importância é de suma importância. É de suma importância. Nós tivemos um momento histórico esse ano, que tem que ser falado, né? Falando de Xangô, como é que a gente não vai falar do Alafim? Tivemos um momento histórico
histórico que foi a coroação do descendente consanguíneo de Xangô, em Oió, né? Então, essa dinastia, toda essa descendência consanguínea é viva, é presente e muito cultuada, né? Em Oió, não somente em Oió, nas outras cidades, né? Como Oxobô, Ileifé, Ibadã, todas as cidades, e não só na Nigéria, quanto em vários outros países do mundo. Xangô é muito cultuado e a força de Xangô é viva. Cabecili Xangô no Coçô. Cabecile. Baba Eric, e no Batuque? Quem é Só, Xangô? só acrescentando algumas coisas que, assim, completando as falas da Oxuronqué. O que acontece? Nós temos o registro aqui pelo próprio Axá Orixá, né? Que fala que 892 é a dinastia de Oranian, que fundou, né, o Oió-Ilê. Aí depois em 1042 a Jacá Dadá, que é a própria Oxuronqué cita, 1077 Telaocô, né, que é conhecido como Xangô, que foi uma das reencarnações, né, de Xangô ali, quando ele vem ao mundo. 1137 vem a Jacá Dadá novamente, depois a gente 1177, não, perdão, 1137 a Jacá Dadá e 1177 a Ganju Solar. Há um equívoco que as pessoas pensam que Xangô, a Ganju é Xangô, a Godô é Xangô. Xangô é uma divindade e a Ganju, a Godô, Dadá, eles são descendentes e entram no culto da diáspora através de Xangô por terem uma descendência ali e foram aglutinados. Dentro do Batuque, nós temos o culto a Xangô, que é muito forte, principalmente dentro aqui da Cambina, no segmento Oió, no Jeje, no Ijexá, porque nós temos um monte de rituais que vinculam a Xangô, né? Ele ali, como todos os orixás, cada um tem uma função ali dentro das religiões afro-brasileiras, mas o culto de Xangô é muito forte dentro do Batuque e ele tem um papel ali de sancionar, de revisionar ali e de fundamentar ali os rituais do Batuque. Ok? Ok. Dentro disso, vamos falar sobre algo que filhos de Xangô amam. Oxuronqué, pode falar sobre a culinária de Xangô? Meu afilhado, se eu perguntasse para ti, o que tu me diria? Olha, tudo é bem-vindo. Eu até brinco muito, né? A gente cria uma amizade com o Xangô Alê, né? Um dos sacerdotes de Xangô Coçô. Quando a gente está em Oió, ele está sempre convidando para comer um amalá. Eu disse assim, babá, mas o filho de Xangô só come amalá? Né? Ele sempre dá risada, porque a gente está lá, sempre convida para comer amalá. Eu digo, babá, é só amalá, não é outra coisa, é amalá. E ele dá risada. E realmente é impossível você ir a Oió e não comer o amalá, que é, por sinal, muito bom, né? E realmente a gente vive aqui no Brasil essa questão, né? O amalá de Xangô, a gente dá o amalá de Xangô. E realmente, além do Itã, além da prática que a gente tem de oferecer amalá para Xangô, além disso, tem uma grande força e uma influência o amalá em Oió, né? Eles comem muito amalá em Oió, mas eu vejo muitos nigerianos que comem raizi, comem arroz, comem pão, comem outras coisas, né? Mas Xangô Alê, né? E outros sacerdotes de Xangô, eu só vejo falar comer amalá. É de dia, de noite, só come amalá.
Só come amalá. E então, assim, ó, realmente é um pouco de experiência, digo por experiência própria, que o amalá, além de ser muito bom, como a gente sabe no batuque, né, que o amalá é muito parecido, né? Eu acho que a única diferença é que eles colocam o dendê, né? Mas o modo de fazer é muito parecido, né? E é muito bom. Então, uma das comidas preferidas de Xangô, além do orobô, claro, do oti, né, o ataré, é o amalá. O amalá é a comida preferida de Xangô em Oió, mas o amalá com a farinha de inhame, que é aquela farinha que é mais escuro, né? Que por sinal eu gosto muito, no início é meio diferente assim, mas depois você gosta, né? Inclusive, afilhado, já te deixo o convite, dia 13 de dezembro vai ser o Festival da Religião Tradicional aqui, o Baba Eric vem todos os anos nos prestigiar, dia 13 de dezembro, as outras pessoas que estão na live, né, dia 13 de dezembro, que quiserem conhecer um pouco da religião tradicional e o sabor do amalá de Xangô, já estão convidados. Se quiser começar a fazer uma mala antes, estarei presente. Durmo até lá. Não há problema. Antes de seguir para o Baba Eric, Jai pergunta: qual a interdição do Obi para Xangô? Então, inclusive tem uma questão muito forte, né? O pessoal viu nos vídeos os sacerdotes de Xangô cultuarem, darem o orobô para Xangô e a próximo darem o obi. Mas o obi que se dá próximo é um culto a Iemoja, porque sempre que se cultua Xangô, se cultua Iaré, a sua mãe sempre ao lado, né? Então a gente no Ossé, quando a gente cultua Xangô, a gente abre orobô unicamente para Xangô. E ao lado, próximo, a gente sempre abre um obi, mas não é para Xangô, é para Iemoja. Por causa que Xangô, sim, tem esse EO com o obi, né? E aí diversos itãs contam, né? O porquê. Uns dizem que o itã é porque se enforcou, outros dizem... São várias itãs que contam que narram o motivo desse EO de Xangô. Perfeito. Baba Eric, fale sobre a culinária de Xangô no batuque. Então, tradicionalmente, o batuque foi na verdade, nós fomos por muitos anos questionados por fazermos o amalá da nossa forma, por não seguirmos o padrão que supostamente seria o correto aqui na diáspora. Por quê? A maioria pensava que o amalá para Xangô seria feito com quiabo batido. Porém, Xangô não tem nenhuma quizila, mas não come quiabo. E o que ocorre? É feito o amalá dudu, que é o amalá que o Churronqué citou, que é feito com farinha de inhame, e é feito o amalá lafum. Então, não é uma adaptação da diáspora nós fazermos o amalá com a farinha de mandioca, mas o amalá com farinha de mandioca é o que a gente encontrava aqui, porque é muito difícil. Hoje em dia é muito caro conseguir a farinha de inhame para poder fazer o amalá aqui com a farinha de inhame. É possível fazer, quem quiser oferecer um amalá conforme a tradição nigeriana, é possível. Mas no batuque nós fazemos um pirão, pegamos a carne ali de peito, cozinhamos ela bem, pegamos a mostarda, que é uma folha amarga, e tem uma propriedade ali que possivelmente possa ser ali a adaptação que fizeram para a uedu, que é uma folha que é muito usada na culinária ali em Yorubá. Então, possivelmente tenham feito essa adaptação e ficou muito próximo. O batuque realmente preservou muitos elementos da matriz, principalmente na culinária de Xangô, que a comida principal dele é essa. Ele até tem relatos de algo feito com aquela folha amucã, mas Xangô
eles oferecem mesmo o amalá, que é semelhante ao que nós fazemos. Há uma questão também que roda, inclusive está no meu blog, que conta aqui na diáspora que Xangô, ele foi condenado a comer na gamela por conta de um desrespeito que ele fez com Xangô, que estão também mudando a lenda e a narrativa de uma dança que é praticada. Eu vou deixar mais à frente, talvez a gente fale sobre dança, toque, e aí eles estão mudando o conceito para aplicar esse conceito do candomblé, que não tem nada a ver conosco, e aonde dizem que Xangô foi condenado, né? Ele seria condenado a comer como os escravos. Mas não é verdade, porque a Oxum Ronqué, talvez ela possa completar, sobre o costume de comerem no opon. Opon, para quem não sabe, é gamela. Se quiser completar, o Oxum Ronqué, falar sobre o que tu acabou vendo lá, Sim. fique à vontade. Não, até a gente comentou, né? Por causa que eu vi muitos pratos de madeira, né? E eles chamam de opon, né? Então eu disse assim, mas o opon, inclusive eu comentei com os sacerdotes, eu disse, mas isso aqui não seria de outra religião ao lado? Não são os seguidores de Orumilá que cultuam no opon, que usam o opon? Eles disseram, não, o opon, ele é iorubá, ele é feito, ele é uma gamela de madeira, que ele é feita de um modo mais aberta, aonde recebe ali o Osu, né? Aquela areia ali para eles riscar o Odu, mas o Opon é Iorubá, como outros elementos, né? Que nós acreditávamos, né? Que era o exclusivo de Ifá, né? Dos seguidores de Irumilá. E na verdade não, é coisas de orixá mesmo, né? Que é costume. Que é costume usarem. Segundo a doutora Paula, as famílias, eles comem ali o amalá, eles colocam no opon o amalá e todo mundo vai ali tirando um pedaço e vai comendo daquele que fica ali no centro. Então eles vão ali tirando, todo mundo comendo naquele mesmo prato e dividindo ali, né? Eu tenho uma questão, não quero levantar uma polêmica, não é isso, porque a gente sabe que há diferenças. Mas a relação do amalá com o pilão. Como assim? Há famílias que colocam em cima, há famílias que não colocam. Sim. Na visão de vocês. Né? Começando o João quer falar você consegue trazer pontos lá da Nigéria? Então, é exatamente o Itã, porque existe dois templos. Existe o templo do Xangô, é o Xangô que veio antes de descer à Terra, né? Que é o da lenda, o que a gente conhece antes de vir à história, o que vinha, o momento do nascimento do homem descer na Terra, né? E depois de Xangô, depois de Oraniã descer, né? E deixar a sua descendência. Então, o que acontece? O Xangô, ele é sento no chão, como Xangô aqui em casa, que o pessoal vai ver, quem veio aqui, Baba Eric, já viu meu afilhado, já convidei diversas vezes para vir aqui. O Xangô Coçô, ele é sento no chão, porque Xangô, ele desceu e entrou na terra, né? A diferença dos descendentes consanguíneos de Oraniã, né? Que é Xangô Adjacá, que daí esse sim é sento em cima do pilão. Essa é a diferença. Então, existe dois Xangôs na Nigéria, né? E alguns são sento no chão e outros são sento no pilão. Vai depender da linhagem. Vai depender da linhagem, entendeu? Então, alguém que não conheça vai chegar aqui em casa e vai ver o Xangô sento no chão, com a gamela no chão. Mas não é, porque o meu é feito pela família dos sacerdotes de Xangô Coçô, Xangô Alês, Xangô Maiuá, é todo sacerdote de Xangô Coçô. Perfeito, Baba Eric. E no Batuque? Então, é importante a gente falar a diversidade que existe dentro das famílias e os costumes que eles acabam adaptando, né? Quanto
Xangô, há famílias que colocam ele na prateleira, há famílias que colocam ele sobre um pilão, né? Que ele fica ali no chão sobre um pilão. Então, a gente encontra isso dentro do batuque, né? Inclusive, há registros de pessoas que colocam o Xangô no pátio, ele fica no chão, né? No chão mesmo, ali centro, e ele fica totalmente no chão. Isso tem dentro do batuque. Eu tenho registro de todas essas formas de cultuar. Sobre o amalá colocado sobre o... também, não sei se posso entrar na questão da comida também, ou tu vai... Claro, pode? claro. Aí há famílias que colocam o amalá sobre o pilão, porque entende que não deveriam ficar no chão, por ser o rei ali, por ser uma divindade, mas todos os orixás são ali reis, o Batalá, né? Ele é rei, Oxum é uma rainha, Yansan é uma rainha, então todos eles partem dessa questão. Então todos seriam reis e rainhas, né? Mas há famílias que não colocam o amalá sobre ali o pilão para não ficar acima, né, a comida de Xangô, acima da comida ali do axé dos orixás ali até dono da casa. Então, se a casa for de Xangô, eles colocam sobre o pilão. Se não for uma casa de Xangô, eles deixam tudo no mesmo nível. Para não, por exemplo, uma casa de Oxalá, que nem a minha, eu não coloco sobre o pilão, porque é uma casa de Oxalá, para que não fique um axé de Dendê ali acima do axé ali do dono da casa. Mas há essa variação, entendimento também dessa diversidade, há entendimentos que não colocam o axé no chão. Eles precisam colocar sobre um pilão. Então isso vai ter uma variação conforme o entendimento da família. E é muito semelhante ao que a Yelchin Ronquet acabou de falar, né? Lá Sim, sim. tem as duas vertentes, uma faz de uma forma e outra faz de outra, o batuque preserva. Sim, Né? O batuque acaba preservando isso. isso vai ter até dentro de uma família, por exemplo, na própria Cambina, há pessoas que colocam sobre o pilão, há pessoas que não colocam, há famílias, né? Eles colocam diretamente no chão junto com os outros orixás, entendeu? Então, essa variação vai conforme o entendimento ali daquela família e talvez do fundador daquela família, entendeu? Dentro do segmento Cambina. Perfeito. Uma outra coisa que tem dentro de Xangô, que no batuque, onde eu já vi as diferenças que na cor de Xangô predomina em algumas famílias o branco, mais branco, menos vermelho. Outras famílias que é mais vermelho, menos branco. E eu já vi marrom. Né? Eu não uso marrom, tá? Só minha camisa aqui que eu achei bonito para fazer o marketing dela, mas eu, por exemplo, minha família predomina o branco. Como é lá em Oió, o Xonronqué? Então, a cor de Xangô em Oió é vermelho. É vermelha, né? Então, a cor de Xangô é vermelha e tudo que é homenagem a Xangô, por isso que a gente usa o coral, em homenagem a Xangô. Essa ponta aqui no Amerum, a gente usa vermelho, é tudo em homenagem ao poder de Xangô, que foi o rei, né? O maior soberano, o maior rei da Nigéria, né? Daqueles tempos. Então, a cor sempre é vermelho, né? Inclusive, por isso que tem orixás que carregam o vermelho, por causa da imposição do reinado de Xangô. O Xangô, ele tem uma representatividade tão grande lá que a cor dele acaba refletindo. Exatamente. Babá Eric, pode falar sobre as cores de Xangô dentro do que Sim. busca? Há algumas lendas
que são contados com influência do candomblé, que fazem parte aqui do dia a dia, que estão trazendo também para o nosso pro batuque, né? Onde informam que as cores são branco e vermelho, né? Pode variar na contagem, mais branco ou vermelho, conforme ali o Xangô cultuado. E o que informam que Xangô, ele usa o vermelho por conta da terra ali, que é vermelha, ali de Oió. Então, por isso que ele usaria o vermelho. Outras lendas aqui contam que ele usaria o branco por conta de Oxalá. Então, assim, no batuque a gente encontra branco e vermelho. É possível também, há relato de famílias que usam marrom, né? E é importante a gente sempre, assim, lembrar que, apesar do Xangô ele ter branco e vermelho, ou ter 6 brancos, 6 vermelhos, 6 brancos, ou não, 12 brancos, 12 vermelhos, o Xangô ele está sempre ali, sendo reverenciado no culto, está sempre focado ali, não só nas cores, mas em tudo que está envolvendo ali a questão do orixá, seja na mesa de beijo, seja ali nos toques de compasso ali do tambor, seja no próprio tambor. Então ele está presente em todos ali os elementos que a gente compõe, é muito presente. É um orixá que realmente a gente pode afirmar que ele está em todas as nações com uma presença forte ali e com uma influência gigantesca. Talvez por sequência do que a Oxum Ronquer fala, que lá nos templos ela já falou nas lives aqui, que os templos possuem um Ibá de Xangô ali, por exemplo, o templo de Oxum possui um Ibá de Xangô em homenagem ou em referência ao próprio Xangô. Então, ele está presente. E não é diferente aqui no batuque. Nós temos dentro do batuque a presença de Xangô em vários momentos, em várias ritualísticas, não só nas cores, mas também na dança, no tambor, na comida, está sempre Na ali fazendo, confirmação. justamente na confirmação, né? E também durante os rituais. Ótimo. Vou abrir um parênteses aqui para a Samambaia da Paz. Fez uma pergunta. Sou filha de Omolu, tenho bastante furúnculos, tem algo que posso fazer para melhorar? Existem várias formas de fazer, só que pode chamar qualquer um de nós depois no particular para poder, de repente, agendar uma consulta com o búzio, porque essas coisas são muito delicadas. Então tem que fazer a consulta com o oráculo para ver se é espiritual, se não é, e poder dar seguimento, tá bom, Samambaia? Alguém quer completar? Não. Ok. Então, as cores são importantes, a culinária é importante. Falamos sobre a importância de Xangô. E sabemos que dentro da diáspora aqui existem alguns rituais que nós fazemos e que lá pode ser que não faça ou realmente não faça. Vou começar por um ritual, depois vou para o outro. Primeiro, mesa de ibetes. Oxum Ronquer. Eles fazem o culto à mesa de ibetes lá? Como é que é o culto? O culto a Ibede existe, é preservado, né? O culto a Ibede é preservado, a Ebé é preservado, existe uma outra entidade também que é pouco cultuada aqui no Brasil, que também é muito preservado, mas Ibede sim é forte, mas não necessariamente dentro da nossa confirmação para a feitura de um orixá como fazemos, né? Dentro da nossa dinâmica, nós temos a mesa de Ibede, né? E lá na Nigéria não é assim. Não, por exemplo,
Eu fiz a minha iniciação em Oxum, é só Oxum, né? Então a gente não cultua o outro orixá, né? Mas sim existe o culto a Ibeje, que é muito forte, né? Inclusive tem aqui Ibeje, né? Que é o sinônimo, é o símbolo de fartura, abundância, né? Quando uma mulher tem Ibeje, né, ela tem filhos que são Ibeje, é um sinônimo de fartura, de abundância, né, de muita prosperidade. Inclusive na reza, no Adurá, quando a gente está pedindo coisas para o orixá, né, a gente diz, né, que a nossa casa, que meu cliente tenha muita prosperidade, muito dinheiro, muita saúde. Ireomã é muitos filhos, né? Que quer dizer como se fosse abundância, né? Ireomã. Então tu usa essa expressão, né? Para dizer Ireomã, muitos filhos, muito dinheiro, muita prosperidade, né? A pessoa que tem filhos, ela é vista como uma pessoa muito próspera, é um bom axé. Sim, isso também antigos falavam aqui, né? Eu me lembro de pessoas mais velhas que falavam, ó, arranja uma mulher que vai ter muitos filhos, vai ver que a prosperidade é bom. Eu ouvia bastante isso. Baba Eric, pode falar no Batuque sobre a mesa de beijo. Eu abri para a mesa de beijo porque a gente cultua o Xangô e beijo, né? O que ocorre é muito importante a gente entender uma coisa. As nossas ritualísticas, elas não, a maior parte delas foram fundamentadas aqui, né? Para a nossa realidade adaptadas. Então não precisa existir essas ritualísticas lá. Mas é importante dizer que nos itãs Yorubá, eles relatam, alguns Adurá ou Orik, eles acabam relatando que Oxum é mãe dos gêmeos, que Oxum está ligada às crianças e Oxum está ligado. Então há uma ligação grande com Ibeje. Nós fazemos a mesa de beijo, que é um ritual a qual a maior parte do pessoal fala é para trazer fartura, é para isso, aquilo. Mas é um dos momentos mais delicados e talvez perigosos, porque nós chamamos Ibeje, colocamos um monte de inocentes ali, que são as crianças, idosos e mulheres grávidas, e pedimos fartura. Nós pedimos que Iku se afaste, que não venha para nossa casa, que não venha ali participar, que fique longe. Então, nós estamos mexendo com o quê? Com o destino e a vida das pessoas. Nós estamos pedindo que a doença se afaste e não venha também. Então, é um momento muito delicado que as pessoas, às vezes, acham que vou botar as crianças, vou fazer isso. Mas é muito sério. Entendeu? Isso é uma ritualística que foi criada, que é adaptada e feita para a nossa realidade, a qual nós lidamos com Ibeje, nós lidamos com ali essas divindades que são há feituras, eles não há raspagem, como outros orixás que a gente já mencionou, que não há raspagem, eles são feitos lá na Nigéria, há pessoas que são feitas, e aqui no Brasil, há pessoas que questionam a feitura de Ibeje. Tem pessoas que não entregam a cabeça porque acham que são divindades, crianças que não devem ser iniciadas. Já há famílias que fazem a iniciação. Entendeu? Mas a mesa de beijo é uma ritualística praticada por todos os segmentos do batuque. Pelo menos há registro que todas as nações acabam fazendo a mesa de beijo. E, para quem não conhece, é onde a gente coloca as crianças ali, sentadas, como eu narrei. Servimos comida, servimos também doces. E é possível ali tirar cantigas. A gente fica em volta ali, servindo, dançando e pedindo para os orixás que abençoem, que tragam ali prosperidade. Seguinte, então, tocamos na mesa de beijo agora, que envolve Xangô, envolve Só para mim fazer um adendo, claro. Na religião tradicional, Ibeje é automaticamente as crianças que nascem gêmeos, automaticamente são Ibeje. Automaticamente. Essas pessoas, sim, né, são iniciadas,
elas já recebem nomes específicos no momento do nascimento, né? Do primeiro gêmeo e do segundo gêmeo, né? Então é isso. Nesse momento, sim, estão vinculadas ao culto a Ibede. Inclusive existem relatos de algumas famílias dentro do Batuque que mantêm essa visão, né? Se você olhar para Sim. gêmeos. Então se mantém. A mesa de Ibede é um ponto importante. Agora, um outro ponto que eu sei que não tem na Nigéria, não tem em Oió, mas que o Batuque faz, que é a balança. Vamos começar pelo Baba Eric falando sobre balança. Só completar uma coisinha para passar para essa balança que eu lembrei. Uma coisa muito interessante, não sei se o Chun Ronquer chegou a ver, é que no final do Batuque, nós vemos os orixás soltando balas, né? Perdão, enroladas, e vão soltando. Eu tenho um registro do Elegun de Xangô, perdão, minha garganta tá péssima, soltando balas também para as crianças durante o festival. Peraí, deixa eu só pegar a coisa para a garganta. Claro. Aguinha. Inclusive, eu vi agora no festival que a doutora Paula fez na casa dela, né, depois de um festival Xangô. Ela fez um festival, né, onde tinha diversos sacerdotes, né, e teve Xangô, se manifestou, e em um momento deu doces e muita bala para as pessoas, me lembrou muito. E ele soltando as balas, jogando. Droga. Isso eu mostrei para a doutora Paula, o orixá fazendo o mesmo. Ela falou que é muito parecido com eles lá. A doutora Paula fez um festival na casa dela, depois de um festival Xangô, para contemplar toda a grandeza, todo o trabalho de todos que estavam lá, né? E aí, teve o Xangô, trouxeram o Xangô no mundo, né? E Xangô apresentou, entre tantas coisas que fez, né? Ele mostra o poder aqui na Terra, através de diversas coisas, né? E no final, entrega doces para as pessoas. Balas. Gente, eu tô com tosse há muito tempo. Tranquilo. Isso aí, terrível. O que ocorre? Quando não balança. é tu, é eu no programa. É verdade. Os dois, um fica trocando. A balança, as pessoas chamam de Kassum, né? Kassum, ou induzir ao sono, ou induzir ao transe. Muitos antigos diziam que seria o julgamento ali da obrigação para saber se tinha confirmado ou não. Eu entendo que é pessoal, tá? Essa confirmação não se dá ali dos orixás, porque se a gente tiver aqui fazer a confirmação, é de imediato, assim que fez a obrigação, já vê o que deu certo, se não deu, o que tem que fazer e resolve ali no momento da feitura. Mas essa confirmação é o momento ao qual a gente vai observar como os orixás estão chegando, se eles vão, se está Kassum e Sun, né, induzindo ali ao trânsito, porque no Batuque nós temos o segredo da ocupação, então não tem como a gente chegar ali, forçar um orixá a chegar. Então, o Kassum ele vai fazer justamente isso, vai induzir ao transe. E a forma que eles vão chegando, ali a gente vê se está muito agitados, se estão mais calmos, e aí as providências são tomadas. Se estão muito agitados, a gente vai, durante o batuque, depois fazendo rituais ali, ou fazendo algumas coisas para que eles vão acalmando. Por quê? A obrigação, muitas vezes, a gente vai botar algum manhã sã e a gente não sabe, pode jogar, pode ver ali, mas é importante a gente ver a forma que os orixás, eles manifestam, eles vão dançar, eles vão vir ali durante o toque. Então, eu entendo que o Kassum seria essa forma da gente lidar com
essa confirmação. Não se estaria correto ou errado ali, julgando que Xangô não aprovaria por não aceitar determinada coisa. O próprio orixá, a qual está sendo o centro, que deveria sancionar ou contestar tudo que está feito, entendeu? Então, é um entendimento meu. Se vocês, tanto o Baba André ou o Oxum Ronquer quiserem completar, mas a balança é esse entendimento que eu tenho. Eu acho assim, ó, vou falar um entendimento meu. Eu acho que o nome balança, a balança, né? Porque eu não tenho registros na Nigéria que a balança seja de Xangô, né? O machado, o oxê, o fogo, o raio, sim, né? Sim. E outros, o xere e outros elementos, sim. Eu acredito que a palavra balança vem um pouco do sincretismo, né? Mas essa confirmação, esse ritual que nós fazemos no Batuque, né? Que é denominado a balança, eu acredito, que é como na diáspora do candomblé que eles falam a cumieira, né? A gente leva referências a Xangô, porque Xangô foi o orixá que mais dominou a Nigéria e conquistou lugares, né? Então nós estamos, de alguma forma, embaixo da bandeira de Xangô, né? Por toda a representatividade que Xangô tem, né? Que teve em Oió, nas outras cidades, né? O império de Xangô, né? Então, por isso, acredito que se faça essa homenagem, essa confirmação, esse ritual específico para o nosso rei. Que é onde vem Tem uma aquela homenagem, questão. na forma de Sim, homenagear. Uma onde vem homenagem, um axé, uma confirmação, esse ritual específico, né? Onde a gente pede a bênção final de Obakossô Alafi Xangô. que vem aquela questão do Xangô estar presente nos templos de ali que estão em Oió. Ele está ali presente Porque em ele todos os está, templos. né, assim como o candomblé, eles usam a cumieira, né? Cada um tem uma cumieira, pode mudar, mas na verdade nós todos estamos debaixo da bandeira de Xangô, né? Perfeito. Correto. E assim, estávamos falando sobre Bedes e os Ibedes, e Xangô lá na África, ele faz também aquela função com os doces, de entregar os doces, mas não fazem a mesa de Ibedes lá. Não, A não tem. balança não existe lá, mas tem lá, existe algo que faça alguma ligação, assim como a bala de Xangô entregando? Ou não? Apenas não existe lá. Não. O Oxum Ronquer vai talvez explique, mas isso é um costume deles, porque as crianças sempre estão presentes ali e essa a doutora Paula fala que isso de jogar balas é porque Xangô, ele sempre tem muita criança ali em volta também, como os outros orixás, sempre estão presentes ali. Eu vi Xangô jogar bala. Eu vi provar o poder dele, né? Hoje em dia a gente é graciado, pode ver através de vídeos, né? Xangô chega no mundo, ele segura o fogo, ele come fogo, né? Ele se espeta, ele mostra o poder dele através de diversas formas, né? E no final ele tem esse contato com o povo que vem ali agraciá-lo, né? Com a presença de Xangô e joga as balas, né? A esquiva Jill faz uma pergunta. Se é algo parecido nas outras diásporas, tambor de mina ou Xangô no Nordeste. Vocês têm conhecimento sobre? Não temos registro de Kassum em outros segmentos. Isso aí é exclusivo do Batuque. Perfeito. Então nós viemos da mesa de beijo, fomos para a balança. Inclusive na balança tem detalhe, há famílias que no ritual só vão para frente e para trás, e há famílias que fazem esse movimento, só para abrir um parênteses, né? Então que tem essas duas situações. Mas depois da balança, pode falar. Não quero polêmica, eu não quero criar polêmica, né? Tem famílias que não mexem, outras pessoas que fazem assim, e pessoas que criticam, né? Diz que isso aqui não existe, né? Eu já vi diversas teorias, né? Isso aqui seria até embalar
né? Os antigos já vieram, né? Então, na minha família, eu faço a balança assim, e vou para frente e tudo, mas isso aqui eu não faço, né? Então, respeitando quem faça esse movimento na balança, Exato, né? existe as duas formas, né, de fazer. Também, nós não balançamos assim, nós vamos para frente e para trás. Mas respeito quem faz diferente. Mas depois da balança, vem o alujá. Existe a dança do alujá na África, ou não quer? Olha, existe diversos toques, né? Existe esse poder do tambor, do zonilu, existe, entendeu? Posso me documentar mais sobre a dança de Xangô em relação ao alujá, né? Os cultos de Xangô ali, do que eu vi, né? Não vi alujá, até agora não presenciei. Até pergunto se o nosso amigo Baba Eric Wolff tem algum estudo sobre isso, se teve mais informações, eu não presenciei. Não há registros de toques ou características daquilo que praticamos aqui. Tanto que também, tanto o alujá do candomblé quanto do batuque são totalmente diferentes, né? Eles são bem diferentes um do outro. Quando nós falamos do candomblé, é somente do segmento queto. Porque a Angola não cultua Xangô e nem o povo Fon cultua Xangô. Então isso é do segmento do candomblé queto, né? Mas eu não encontrei nada também que pudesse ser ali semelhante às danças que a gente faz. Mas eu presenciei no Ossé de Xangô, né? Se eu não me engano, uma vez por mês ou a cada 15 dias, os sacerdotes de Xangô vão para frente do palácio e realmente tem uma música, um orim, né? Que eles cantam, um toque, uma batida, que eles cantam e eles levantam a perna e dançam, que é semelhante. Realmente existe essa entrega, essa dança, né? E eu vejo que quando tem comemorações grandes em Oió, os sacerdotes de Xangô, eles pegam até um pano da costa, assim, e dançam com o pano da costa, e levanta uma perna, levanta a outra e pula. Existe essa influência dessa dança, assim, com diversos gestos, né? Essa dança que tu tem que ter uma maestria para conhecer ela. E que deve ser lindo de assistir, né? E que deve ser lindo. E tem gravado ali o Ossé na frente do palácio, e eles dançam, e tem os rituais, e aí Xangô Leque, Xangô Maiá, Xangô Ualê, e os outros sacerdotes, eles dançam assim, e lembra muito o alujá, que a gente está acostumado a ver. Uma coisa interessante também, porque Xangô está muito ligado ao tambor, ao som. O Alafim, ele desperta com um tambor sagrado, que é só para isso, que acorda ele toda manhã, às 5 horas da manhã, parece, ou 5:30. Todo dia o tambor acorda ele nessa ritualística. Então isso a doutora Paula informa que o tambor está ali sempre presente no dia a dia deles, né? Baba Eric, a relação do alujá no batuque. O que representa o alujá no batuque? É o toque de guerra. Lembra daquela... acho que tu ainda estava em obrigação aqui, quando eu narrei aquela lenda que contava lá na casa do Luiz Carlos Dalchon, quando eu era eu ainda estava na família do Pai Leão, que Xangô convoca os orixás ali para resolver um problema ali entre os conquistadores ali, que seria o Leba e toda aquela comitiva dele, e que aí eles vão lutando, eles vão ali, eles dançam sobre o fogo e a brasa, por isso que eles dançam com um pé só. Aí eles... é uma representatividade de uma guerra, de uma luta. Quando o Xangô convoca os orixás e vai ali para a luta, para a guerra. E tem também após o alujá, o alambá, que a gente já falou no último, que é o toque de guerra de Oiá,
onde são semelhantes também, assim, a representatividade. Mas o Alujá é um toque de guerra, apesar que hoje estão mudando, tentando mudar a filosofia, né? E também tentando mudar ali as características daquilo, dizendo que seria um toque de penitência que Xangô faz a Oxalá. Mas não faz sentido, e assim, isso não está alinhado com o costume antigo, entendeu? As pessoas são livres para contarem o entendimento deles durante ali. Mas o que a gente tem de registro é um toque de guerra. Já, é um toque de guerra, entendeu? Então, é isso que era ensinado nos anos 80 e é isso que eu ensino até hoje para os meus filhos. Perfeito. Temos aqui uma pergunta da Esquiva Jill. E eu acho interessante essa pergunta. Principalmente porque que nós temos dois segmentos. O Oxonronqué é de um segmento, Baba Eric é de outro segmento do Batuque. E a gente sabe que pode haver algumas diferenças no ponto de vista de cada família. Mas a pergunta é, Oxalá novo pode dançar alujá? Ou melhor, quais orixás dançam alujá no batuque? Oxonronqué, responde pela sua família e depois eu falo pela Cambina. Então, olha só, nós no Jejijexá, eu sempre vi de Bará a Chapanã, né, os orixás dançar alujá, tá certo? Em teoria, o alujá é de Xangô, que deveria dançar somente Xangô, tá certo? Mas eu vejo orixás antigos, todos os orixás de Bará a Chapanã, né, de Bará a Oxum, perdão, de Bará a Oxum dançarem alujá. Menos Oxalá e Iemanjá, né, que Oxalá é o pai, Iemanjá é a mãe, né, e no Itã diz que é o castigo, né, de Xangô. Mas é exclusivo é homenagem de Xangô, é o castigo de Xangô, como diz no Itã, né, o alujá, mas os orixás de Bará, na minha casa, de Bará a Chapanã, dançam. E acrescento que já estive em casas antigas de Cabinda, aonde eu vi Iemanjá com Ogum, Iemanjá com Xangô, senhores antigos, de bacias antigas, dançarem alujá e tá tudo muito bem. E aí? Exato. Também já presenciei. Eu tô falando de gente antiga, né? Eu já vi Iemanjá nova dançando e as pandás também dançarem. Então, isso não é novidade. Exato. Das Oxum, as velhas não dançam, as novas. Nós, o Jejijexá, Oxum com Xangô dança, né? Quando faz a juntó com Xangô, dança. Eu vi uma família que com Ogum poderia dançar também, uma vez. Vi um amigo meu, a família dele faz. Mas só para abrir um parênteses. Baba Eric, o teu ponto de vista? Veja, eu vou resumir bem o que falavam ali na minha família, isso nos anos 80. Bem rápido. Oxalá, inconformado com... Ele olhava o planeta, só tinha fogo, só tinha lava, só tinha enxofre e tudo mais, e ali morava o Leba e as Inas, que eram divindades que o pessoal conceituava naquela época que seriam, né, algo... eu preciso tomar cuidado com a palavra, mas assim, algo do mal, né? Então, o que ele faz? Ele vai lá, chega a Xangô e convoca ele, pede que ele chame os orixás, que ele convoque os orixás para que possam ali se juntarem e dominarem a comitiva do Leba, expulsarem para dentro ali do planeta para poder crescer, ter água, ter plantas, porque nada vingava. Bom, Xangô chega, olha, analisa, vai lá e chama Ogum e pede que Ogum foge as ferramentas para os orixás. Então, ele vem, entrega, Ogum foge, entrega as ferramentas a Xangô, Xangô distribui e os orixás vão ali
lutar. Mas antes aí, Xangô pede que Iemanjá e Oxalá fiquem, porque se eles não voltassem, haveriam dois. Então, durante ali a representação, o toque, ali aquela luta, aquela guerra, aquela luta, eles ficariam de fora, Iemanjá e Oxalá, segurando. E a gente até observa que durante o Alujá, ali, durante esses momentos, Oxalá sempre está perto do quarto de Orixá, Iemanjá está sempre perto do quarto de Orixá, eles não participam. Eles vão ali para o quarto de Orixá e ficam, né? E aí eles vão, lutam, né? Quando eles estão sobre ali as brasas e o fogo onde era ali o planeta, eles dançam com um pé só, ou trocando o pé, ou fazem com um pé só, né? E depois eles conseguem ali prender o Leba e colocar e deixar ele dentro do planeta. Por isso que o planeta ele é quente no meio e esfria tudo, e aí eles começam a brotar água, brotar as plantas, seres vivos e etc. Então é mais ou menos essa lenda que contavam, eu já falei algumas vezes aqui, para a gente no começo, falando sobre o Alujá, por que era o Alujá, por que Oxum, por que Iemanjá e Oxalá não podiam dançar, por que os orixás todos iam ali e dançavam, porque pode ver que o Ogum, ele está dançando ali, ele Yansan também dançam, e eles fazem aquela representatividade como se estivesse lutando, né? Já vi Ogum que durante ali ele está dançando com o pé só, quando redobra, aí ele dá um salto, assim, ele pula, né? E aí ele vira no ar assim e não é virar, ele dá aquele giro e cai cortando ali, cai não, ele desce cortando e continua ali com o pé só. Então, toda essa representatividade, que já é guerra, né? Ali, eles estão indo para aquela guerra, estão indo para aquela luta para fazer essa representatividade. Então, essa explicação que nos davam, isso nos anos 80, sobre Oxalá não poder dançar, a Iemanjá não poder dançar. E nós não vemos também uma Oxum Dokô, uma Oxum Olobá, uma Oxum Demu, não são obrigadas também a irem, porque são orixás mais velhos e não precisam ir ali para o Alujá, dançar Alujá por conta disso também. Isso é praticamente em todas as nações, né, do Batuque, e apesar que eu já vi Olobá dançando Alujá e também já vi Dimun dançando. Se elas quiserem, elas vão e dançam, mas elas não são obrigadas a dançar. Ok, a mesma coisa, deixa eu olhar aqui em cima, o Roberto faz a pergunta aí, porque ele já viu o Bokun dançar, mas eu nunca vi. Eu também nunca vi. Em termos gerais, eu acho que é uma concordância entre todos os segmentos que Oxalá não dança. Nenhum. Eu não vi Oxalá novo dançando. E ó que eu tenho 43 anos, eu nunca vi. Também não vi. Eu nunca vi. A gente acaba escutando histórias de um ou outro que faz um comentário, mas aí daqui a pouco a gente não sabe se é preparo do sacerdote. Na minha nação não pode. Não dança. Também não dança. Na minha casa não dança. Eu acho que é algo em comum que tem em todas as nações. Agora, um assunto de 2 orixás que vai gerar polêmica. Vamos falar sobre Camuca e Xangô do povo. Eu só gostaria de fazer um adendo antes de entrar, né? Claro. Agora, Camuca não é comigo, né? Sou de Jexá, a gente não cultua. Então, assim, a gente estava falando de Bede, é Coricotu. É um orixá que no Brasil eu não vi esse culto aqui, mas o culto a Ibede na Nigéria está muito atrelado, a Core e a Ebé. Vejo muito nos templos particulares dos sacerdotes, Ebé Orum, Ibede e Core. Era isso que eu queria falar. Perfeito. Comentário da artesã do Axé. Eu adoro esse culto, deve ter visto já. E eu acredito que todo... É lindo.
Todo culto lá deve ser muito bonito, né? Todas as A apresentações. mãe dos rejeitados, exatamente. É a mãe das crianças adotadas, as crianças rejeitadas, exatamente. É a mãe das crianças adotadas. Então, no culto, a Ebé, elas são sempre representadas pela uma boneca grande, muitas bonecas. Aquele ali é o culto de Core, é o culto de a Core. Um abraço pro meu irmão Anishango, Cabeci Xangô, que acabou de entrar na live. Cabeci Xangô. Seja ABC. bem-vindo. Então vamos entrar nesses dois orixás tão falados dentro do Batuque. Começar com a Baba Eric. Pode falar sobre Eu prefiro Camuca. dar o espaço para o Oxum Roqué falar sobre ali o Xangô do Povo, aí depois eu entro com as informações que eu tenho. Se a Perfeito. Iá puder entrar, Claro, claro. eu dou Assim, ó. a Bom, vez. a Camuca nós não cultuamos no Jejexá. Então, eu não posso falar nada, tá certo? Xangô do Povo, como nós todos sabemos, sempre foi a nação de Oió que cultuou, né? Ele adentrou, minha avó recebeu de uma parte aí de Oió, né, da nação de Oió. Então, existe pessoas no Jejexá que cultuam certo ou errado, cultuam, né? Então, você vai ver, na minha família, por exemplo, cultuar. É isso aí. Mas é um orixá que você recebe, né? Como a gente sabe, de Então, ele é herança. herdado. Oxum Roqué? Oxum Roqué. Desculpa. Ele é herdado, então? Para nós cultuamos, ele é um orixá que ele é herdado. Ele é herdado. Quando a pessoa vem a partir, é feito um APJ e vê para onde ele decide ir, para qual daquelas famílias que ele vai, né? Ele tem a E finalidade de cuidar daquela família como um todo? exatamente, a prosperidade. Tem pessoas que. Eu conheci sacerdotes que, na hora de cortar para Xangô do Povo, não tem número de aves, as aves que tem não tem número certo, e diversos sacerdotes que estão ali oferecem o obé, e diversos sacerdotes cortam para aquele determinado Xangô, né? Isso eu não presenciei, mas eu ouvi, conheci sacerdotes que praticam, tá certo? No batuque, né, gente? Tem gente do candomblé aqui, nós estamos falando de batuque, tá certo? Inclusive, ele fica E exposto, né? Ele ele fica na fica frente. exposto, exatamente, fica exposto, fica na frente, e depois, quando o sacerdote vem a falecer, é feito uma PJ para ver para onde ele vai. Inclusive, eu conheci sacerdotes que contam que, antigamente, o Xangô do Povo, ele não ficava numa casa específica, ele passava na casa dos filhos. Era feito uma PJ, esse mês, não sei quantos meses, vai ficar na minha casa. Depois é feito um outro PJ, 3 meses, fica na casa de outro. E assim ele passava de casa em casa. Eu já ouvi essa história também. Eu já ouvi que se faz dessa forma também. Já ouvi que ele pode ser herdado, assim como a tua família faz. E uma pergunta: existe outra forma de alguém dar, por exemplo, eu entro para tua família. Existe alguma forma de eu ter um Xangô do povo sem ser herdado? Então, eu aprendi que é com herança, né? Através de herança, perfeito. Através de herança. Então tá. Baba Eric. Então, isso tudo está registrado no que eu vou falar, está registrado no livro o Camuca na Nigéria, a Cambina Nagô e o Camuca na Nigéria, tá? Então tem todos os registros ali, eu tenho documentos, eu tenho áudios, eu tenho tudo que possam comprovar o que eu vou falar. Veja, o Carlos, tá, das fontes, ele relata, ele mostra até o caderno da mãe dele, a qual registra isso há muito tempo atrás. A avó dele, a mãe dele já é velhinha, está com 80 anos, a avó dele ali tinha uma ligação direta com ali o pai Valdemar, e ele informa que existiam duas qualidades ali de Xangô do Povo.
um deles tinha o nome de Camuca, o outro Xangô do Povo. E que um tinha uma cantiga, inclusive a cantiga que ele canta ali, que está registrado ali, um pesquisador também trouxe há pouco tempo, se não me engano foi o Denis, o professor Denis, trouxe há pouco tempo esta cantiga do Camuca, que é diferente do que nós cantamos hoje. E, veja, isso mostra a semelhança entre o Xangô do Povo do Pai Antoninho, que era do Oió, que ficava no pátio tomando conta da comunidade, né? E o Camuca também, que ficava no pátio, né? O Camuca do Pai Valdemar. Pai Valdemar era de Agodô e tinha um Camuca no pátio. São divindades diferentes, tá, gente? Então, veja, essa semelhança entre o Camuca e o Xangô do Povo é muito grande. Aí, há pouco tempo, o professor Denis e o professor Vinícius, eles trouxeram informações também importantes, que Pai Antoninho do Oxum era irmão do Pai Valdemar. Então, veja, essa semelhança realmente, ela se mostram a informação do Carlos, assim, ela é importante, né? E mais tarde mostra essa semelhança, a origem dela e tudo mais. Então, veja, o Camuca é uma divindade a qual nós sabemos que algumas famílias assentam ele, outras famílias fazem a segurança no salão, há outras famílias que não assentam ele. E veja, mesmo dentro da Cambina, essa diversidade entre as famílias, é importante dizer que o Camuca ele está presente em todas as famílias, entendeu? Então, é uma divindade a qual, por muito tempo, algumas famílias pensavam que ele seria o Egum, porque ele era do Pai Valdemar, mas não faz sentido, porque ele não é o orixá do Pai Valdemar, né? Então, veja, ele não é um Egum porque um Egum não comanda uma nação, um Egum não comanda orixás, uma nação de orixá, e não comanda também orixás. Então, e muita coisa está sendo realinhada e desmistificado, quebrado, assim, alguns paradigmas que também faziam parte dessa questão. O Camuca é uma divindade que, por muitos anos, conforme a gente conversou com o Babá Carlos, né, que antigamente a gente não podia nem falar sobre esse nome, porque era algo que as pessoas temiam, de pronunciar o nome Camuca dentro de uma casa, todo mundo saía da casa e ficava lá esperando até esfriar, porque diziam que, falou, ele entrou, ele vai causar horrores dentro da casa. Então, assim, as crendices daquela época que foram desfeitas, né? Então, hoje as pessoas têm um entendimento melhor. Há aquela questão de que as pessoas falam que ele seria um orixá de cemitério, mas, veja, a própria Oxum-Ronquer é testemunha, não existe orixá de cemitério. Os orixás de cemitério são conceitos daqui. Então, assim, o Xangô é uma divindade, não tem como ser um Egum. Então, tudo isso foi realinhado, tudo isso foi reposicionado corretamente, né, através dos próprios registros e tudo mais, que a gente conseguiu trazer maior dados e informações e registrados dentro desse livro, que conta muita coisa sobre Camuca, a família do próprio Babá Carlos. Ele passou na casa de uma Yalorixá de Obá, que tinha Camuca. Eu tenho um amigo também que foi filho dela e tem Camuca. Aí está na casa de uma sacerdotisa, filha do pai Henrique, que tem Camuca, e um monte de pessoas, filhos do pai Henrique, que também tinham Camuca, e era comum na família deles sentarem, entendeu? Então, isso aí é uma coisa que nós podemos não querer assentar na nossa casa, mas nós precisamos reconhecer a existência
o Kamuka assento no okutá como orixá, ele ou no pátio ou dentro do quarto de orixá. Não é dentro do balé, porque o orixá não fica dentro do balé, entendeu? Então isso é importante a gente deixar claro, tá? E o Churron quer acrescentar alguma coisa? Esse conceito de cemitério não existe, né? Porque o cemitério é ocidental, né? É cristão, não é ocidental, é cristão. Então, agora que começaram a ter cemitérios na Nigéria, né? Mas as pessoas eram enterradas dentro da sua casa ou no pátio, né? Inclusive, no templo de Oxum, além de ter pessoas enterradas dentro do templo, né? Existe pessoas no pátio, né? Existe no pátio do templo, existe no pátio do vizinho, que é ali, existe outro enterrado ali, no cantinho, na esquina, dizemos ali, atrás da casa. Então, quando você está fazendo obrigação, tu vem vindo fazer os axés, está fazendo comida, você está fazendo no meio deles ali, né? Então, não tem cemitério, né? Mas eles louvam o ancestral, né? O orixá não deixa de ser um orixá, é um ancestral divinizado. A ancestralidade é viva dentro do conceito iorubá, né? Então não tem cemitério, tem agora o cemitério, né? Mas o cemitério mesmo não tem. Uma coisa que é importante a gente esclarecer, que os antigos, na família falava, nem todas as famílias falavam, que a cambina começa no cemitério e termina no cemitério. Não, gente. A cambina começa com orixá, porque é uma religião de orixá, faz os rituais para os ancestrais e volta para o orixá. Se ela fosse assim, se ela começasse no cemitério e terminasse no cemitério, seria uma religião de Egum, não de orixá. Então não seria regida por orixá, e sim por Egum. Como nós, assim, descobrimos e temos testemunhas vivas ainda de que o pai Valdemar, ele era do Agodô e tinha um Kamuka, ou seja, um orixá assento no pátio que não era o orixá dele, tá? Ali, que estamos falando de 2 orixás, então não tem como o Kamuka ser cento no balé, porque não faz sentido algum o orixá ser cento no balé, gente, nem ser cultuado no balé, não faz sentido. E o Kamuka não era o orixá do pai Valdemar. Isso é importantíssimo nós falarmos, deixarmos claro, isso foi relatado, a pessoa a qual relata, eu cito no meu livro, a mãe Otília, faleceu na casa dele, então viveu com ele ali momentos e toda essa história de que seria não cambina e sim cabinda, tudo isso parte do livro do Paulo Tadeu a partir dos anos 80, após a morte da mãe Otília. Aí começaram todas essas histórias que hoje a gente ouve, entendeu? Eu acredito muito que o pessoal confunde Valdemar de Xangô Kamuka porque ele é cabeça de Xangô e tinha um Xangô Kamuka. Essa questão é o seguinte, ele ficou famoso por ter um Kamuka no pátio, porque isso era novo, as pessoas não entendiam isso, mas o Churroncar talvez possa explicar isso aí pra gente, que, veja, o entendimento tanto do pai Antoninho da Oxum ter um Xangô do povo no pátio ali, tomando conta ali, talvez hoje, por nós olharmos no pátio e enxergarmos o Lodê, nós não temos a compreensão de que um Xangô ou uma Timboá ou outro orixá possa tomar conta do pátio sem ter o Lodê ali. Como o pai Raul, o padrinho da Oxum Ronquer mesmo, diz que a mãe Madalena assentava Timboá para filhas que não tinham assim, um filho ou um marido para tomar conta do Lodê para ela, porque a mãe Madalena não assentava Lodê para mulheres. Então, veja, o conceito de ter um orixá que não seja o Lodê é hoje, para as pessoas, algo que eles não conseguem imaginar como era naquela época. É a transtemporalidade,
que não falam, por exemplo, o Brasil foi descoberto em 1500. Não era Brasil ainda, entendeu? Ele só se torna Brasil depois. Então, essa transtemporalidade, ela afeta um pouco a nossa compreensão. Então, se ele tinha somente o Camuca ali, era algo diferente para aquela época, que a Oxum Ronquer, ela talvez tenha visto, eu tenho um registro de uma sacerdotisa onde eles estão cuidando de Xangô, um ocultá de Xangô gigante, no meio ali daquela idilé, ali, eu vou chamar de idilé, né, mas para não usar o termo vila, porque vila aqui tem um contexto meio diferente daquela de vila de casas familiares, né, ali das famílias. Não que uma vila aqui não seja, não é isso, mas o contexto aqui de vila no Rio Grande do Sul é diferente ali daquela comunidade. Então eu vou usar o termo edilé, né? Aonde que é um clã ali, uma família, né? E aonde a sacerdotisa cuida ali do Xangô e ele cuida ali de toda aquela comunidade, semelhante ao Xangô do povo, do pai Antoninho e do Xangô Camuca, do pai Valdemar. Não sei, chegou a haver mais orixás, assim, mais casos? Tem o Olodê no templo, que acho não é Exu, mas é o Olodê, não sei se qual é a divindade que tem ali na frente eu esqueci, do templo justamente, ali de Lei e Fé. Justamente. Sim, ele é chamado de Olodê, e não é Exu, né? Não é Exu, é Olodê, exatamente. Babai. Até porque Odê em Yorubá é externo, é a parte fora, quer dizer fora. Justamente. Né? Então, Olodê, então é o senhor do lado de fora, né? Então é um título, que na verdade o título pode ser qualquer orixá que seja fora ali, né? Eu não tenho certeza, mas eu acho que era o Baloaê, que a gente chama de Chapanã, e ali é o Baloaê, que está no pátio ali tomando conta. Então tem uma plaquinha falando Olodê, só. E eu perguntei para alguém e mencionou que parece que seria eu acho que foi até Baloaê. comigo que eu estava em comunicação com o sacerdote ali do templo de Obatalá em Leifé, e eles disseram que era o Baloaê, né? Justamente, eu acho que foi isso mesmo. Eu acho que foi isso. Eu vou falar uma frase e ela vai ser o tema que eu vou pedir para te responder, Mama Eric. Que temos registros disso, inclusive. Depois que eu me for, não pegarei mais cabeça. Esse é o tema. Sim, essa é uma frase que as pessoas citam muito, falam, lembram e usam como base. Só que, assim, eu abri eu fiz uma postagem chamando para as pessoas trazerem de onde ouviram, com quem falaram, a origem dessa palavra. Ninguém soube responder. Até pararam de falar porque entenderam que não é uma lenda. Virou uma lenda, porque ninguém sabe de onde veio, quem falou, como foi coletada, nem também de quem se trata. Por quê? Se pai Valdemar era de Agodô e não era do Camuca, então não estamos falando do Camuca e sim do Xangô de pai Valdemar, que era o Agodô. Porém, nós temos um monte de Agodô aqui. Possivelmente seja somente o Xangô, aquele Agodô a qual ele foi feito. Se realmente falou isso. Camuca. Se realmente falou isso. E houve esse equívoco geral, né? Porque as pessoas não tinham conhecimento e a gente não sabe de onde surgiu essa frase, a qual não foi fundamentada por nenhuma família. E ficou muito tempo na maior comunidade, que é ali a nação, que hoje chama Cambina, do RS, do pai Leone, e não houve nenhuma informação, nada que
realmente atestar essa veracidade ou a possibilidade de ser verdade essa fala. Então, ela não pode ser considerada. Ela tem que ser, assim, ali a gente encerrou, deixando em aberto, porque não tem como a gente considerar por falta de informação e ninguém sabe de onde surgiu, nem sabe se é verdade, entendeu? Como o senhor falou, né? É uma lenda. Sim, uma lenda. Bom, antes de eu entrar no último assunto, eu vou fazer uma pergunta para vocês, se vocês têm algo a mais a acrescentar. Que eu vou direcionar a pergunta para o Sean Ronquer depois. Não tem mais Não, nada eu acho acrescentar. que Ô Sean Ronquer, eu sou de Xangô. Sou iniciado para Xangô. Você esteve lá na África mais de uma vez. Esteve na coroação do Alafim de Oió, que é descendente vivo de Xangô. Qual é a representatividade dele, a importância dele? O que o Alafim representa para nós como um todo, tanto na matriz como na diáspora? Bom, eu acho é tão importante. Hoje eu fiz questão de vir com a roupa da coroação, né? A gente usou essa roupa e esse turbante, né? E a importância foi um fato histórico que aconteceu para o povo do Orixá, a coroação do Alafim, que é descendente consanguíneo de Obacossala Xangô, né? E o peso é importante porque o Alafim me chamou a atenção que na coroação dele teve uma comitiva de brasileiros que pôde entrar, né, que ele nos recebeu, né, ele nos agradeceu por nós termos vindo de tão longe para a coroação, para estar com ele ali naquele momento, né? Nos ofereceu água, nos ofereceu refrigerante, né? Então, depois a gente começou a conversar, e o Alafim disse assim, queria que nos deu bebida alcoólica, nos deu champanhe, né? Aí ele perguntou, vocês querem? Eu brincando, eu não falo inglês, né? Eu falo um pouco de Iorubá. Eu disse, doutora Paula, diga para ele que eu aceito só se ele beber conosco, né? E aí, mas como era um protocolo, ele não podia beber, a gente começou a rir, né? Mas ele muito simpático, e aí a gente falou sobre isso, sobre a importância do Alafim, né? E de o quanto o Xangô é conhecido no mundo, né? Na Nigéria, no Brasil e outros países, a importância. Então, foi um momento histórico. Durante a minha iniciação, quando eu visitava, chegando ao Oió, a doutora Paula Gomes sempre nos convida a visitar o palácio, pedir licença para adentrar nas terras do rei, porque tudo ali, o Oió pertence ao rei, porque toda a Nigéria pertencia ao rei. Né? E através das brigas, das guerras, das disputas, foi diminuindo o poder e se tornou Oió, tudo Oió pertence ao Alafim. Infelizmente, quando eu me iniciei, estávamos sem Alafim, né? Então, era o primeiro-ministro do palácio, o Bassorum. Então, quando eu chegava em Oió, eu ia cumprimentar o Bassorum, fazer foribalé para o Bassorum, né, diretamente para ele, e também se leva um presente, né? Isso para outra live. E agora, nesse momento, então eu sempre dizia, olha, quando sair a nomeação do Alafim, eu preciso estar presente, porque isso é um fator histórico, né? Então, assim, me sinto honrada, eu precisava, como membro da Saorixá, eu precisava estar na Nigéria nesse momento, como brasileira, batuqueira, gaúcha, né, sacerdotisa, era muito importante para mim tá junto com a Alafim nesse momento, né? E a Saorixá também nos contemplou, estando lá dentro da sala VIP, dentro do espaço VIP, né? Pertinho do Alafim, tinha gente do mundo inteiro, tinha reis,
tinha representantes do Portugal, embaixadores do Portugal, embaixadores da Espanha, de diversos outros países, tanto da Europa como de outros continentes, e é muito importante para nós, né? Então, toda a história de Xangô, se você conhecer só um pouquinho da história de Xangô, de tudo isso que a gente falou aqui hoje, né? É muito importante esse momento histórico e sim, o Alafim tem um peso por causa que ele é descendente consanguíneo. É isso que eu queria dizer. E quando eu mencionei, mas não é só Xangô que é conhecido no Brasil, Dadá, a Godô, a Ganju, né? Todo Oraniã mesmo, né? Todos descendentes consanguíneos, né? De Odudua. Então, ele ficou muito alegre, o olho dele brilhava de nós sabermos essas informações da família dele, e ele começou ali, e também todos os outros ele conhecia de cor e salteado, e ele agradeceu nós, né? Tinha eu e uma outra comitiva, né? Agradeceu imensamente de nós ter largado a nossa casa, largado o nosso trabalho, ter feito uma viagem tão longa, ter feito um investimento econômico para estar ali na coroação dele. Aí ele chamou o pessoal, nos deu champanhe, nos deu refrigerante, né, e disse que isso foi ali pelo dia, foi em abril, né? Abril. Foi no início de abril e a coroação dele era 4, dia 5. E ele disse, espero vocês lá na coroação. Então, isso, é muito importante, né? Porque Xangô foi o dono de tudo, em poucas palavras, foi o rei absoluto. Então, até hoje, é conhecida internacionalmente o poder da coroa de Xangô. Perfeito. Uma coisa E não deixa de importante ser uma homenagem acrescentar. nossa aqui na live para ele, né? Isso aí. Uma coisa que é muito importante acrescentar, que o Alafim, ele vai até Cossô para ver Xangô, e ali é um momento especial ali de iniciação, aonde ele passa por um monte de iniciações secretas ali, e depois ele vai para o palácio. Bom, a partir daí, é tabu ele ficar na frente de Xangô. Quando o Elegum está com o Xangô, ele não pode, mas ele tem que sair quando o Elegum está. Porque, segundo eles falam, que ele não pode, mas o único momento que ele pôde ver foi em Cossô. Aí ele não pode mais ver ali o Elegum. Então, toda vez que o Elegum está ali dançando, ou está ali na procissão, ele é obrigado a sair. Então, os dois não se cruzam. O Elegum, assim, o Xangô, né? Não o Elegum. Quando o Xangô está no mundo, ele é obrigado a sair, porque ele não pode ficar enquanto o Xangô está ali, né? Isso é importante, porque é algo que eles sempre frisam, né? Eles sempre falam, e aí ele se retira quando o Elegum ele vem, quando o Xangô está no Elegum, e ele vai ali para aquela praça, o Kaganju, que tem ali, né? E no templo de Cossô, onde tem o Okutá, o templo mais antigo de Xangô, os únicos que adentram e podem ver o Okutá de Xangô é Mogba Xangô e o Alafim, né? E o Alafim, depois da nomeação, ele tem que passar por um ritual que é de 21 a 3 meses, que é o tempo de iniciação do Alafim, tá? Só depois desse processo é que ele recebe a coroa em Cossô, né? A primeira coroação em Cossô, do Mogba Xangô, e depois tem a coroação oficial nacional. Excelente. Bom, gente, estamos encerrando a live, que falamos muito sobre Xangô hoje, desde a culinária até o Alafim, passamos por alguns pontos polêmicos, mas é uma live que está trazendo bastante cultura, sem julgamento de nações para nações, sem julgamento, sem impor regras, né? Apenas trazer um pouquinho do nosso conhecimento. Então, mais uma vez eu agradeço vocês.
Aguardo a próxima live, onde falaremos sobre o orixá Odé. Posso terminar, afilhado, posso terminar a live com um orim de Xangô? Deve? Então, muito obrigada a participação de todos e estarem conosco, né? Gostaria de terminar a live com um orim de Xangô. Cabeci Xangô Lucossô. Xangô deu okoya o ya benagenge ya fenekeluya. Xangô deu okoya o abenagenge ya fenekeluya. Xangô deu okoya o abenagenge a fenekeluya. Xangô mobao Olukoso mobao, nipe Xangô mabecolo, Xangô mobao, arabambi Xangô coiao, Xangô mobao, nipe Xangô mabecolo, cabe esse Xangô Lucoso, cabe. Cabe sim. Odabó. Odabó. Ireu.